Se você não tem inimigo interior, você não vai ter inimigo exterior. Se você não tem inimigo interior para te machucar, não vai, os inimigos exteriores dificilmente vão conseguir fazer isso. Tudo começa dentro de você, tudo começa no seu interior. Tudo começa na maneira que você encara os inimigos, principalmente o inimigo interior. E deixa eu te dizer uma coisa, a maioria dos inimigos interiores, quem cria é você. A maioria dos inimigos interiores, quem alimenta e faz crescer é você. E esses inimigos interiores, eles crescem de maneira sorrateira. Eles não se manifestam logo como grande. Eles vão crescendo à medida em que você não consegue perceber que é um inimigo interior, que está prejudicando a sua maneira de enxergar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso que eu estou dizendo é um provérbio africano. Eu me deparei há pouco tempo com uma conversa com duas mulheres, uma de 14 anos, uma de 33 anos. Não, desculpa, uma de 14 anos e uma de 44 anos. Eram 30 anos de diferença. Eu falei 33 por conta desse número 30 de diferença. Então vamos lá, duas mulheres, uma de 14 e uma de 44. 30 anos de diferença. E durante a conversa eu identifiquei isso. Mas para dizer o seguinte, que as duas estavam vivendo a mesma realidade. Uma de 14, uma de 44. Quando eu conversava com elas, a de 44 falou assim, eu passei por tudo que você está passando, pelo que a de 14 estava passando. O que a de 14 estava passando? Ela na escola, olha só, ela na escola, ela tem a grande inclinação e tendência de ser centralizadora, de fazer tudo que as pessoas pedem para ela. Tudo que os amigos da escola pedem, ela vai lá e faz. Aí ela começou a fazer trabalho para as colegas, começou a fazer as atividades, fazer os exercícios e tal. Só que chegou um determinado momento que ela precisou, diante de uma realidade que teria lá na escola, ela era tipo uma dança, e ela, no dia do ensaio, ela precisou faltar. As colegas cortaram ela do rolê, cortaram ela dessa atividade. Era uma atividade recreativa para a interação entre os alunos, como se fosse uma festinha, e estava tudo programado para ela participar. No dia que era para fazer um ensaio, para definir as posições lá da dança, se não me engano, ela não pôde ir. As colegas descartaram ela, falaram, você não vai. Foi uma decepção para ela, ela contando, foi uma grande decepção para ela, e uma decepção louvável, real, uma decepção real, porque ela acreditava que as colegas não fariam isso com ela. Por que ela acreditava isso? Porque ela fazia sempre tudo para as pessoas. Só que a recompensa que ela estava esperando, ela não teve. Porque na cabeça dela vinha aquela coisa assim, se eu faço as coisas para as pessoas, ninguém vai me decepcionar. Ela foi extremamente decepcionada. Graças a Deus, ela tem uma mãe que orienta, que está perto, que observa, que questiona, que faz ela pensar. E ela conseguiu falar isso depois de ter vivenciado isso. Significa que, interiormente, esse inimigo já não está tão grande. Qual é esse inimigo? É o inimigo, primeiro, da necessidade que a pessoa tem de centralizar. Eu estou falando para você de uma menina de 14 anos. Enquanto a menina de 14 anos está falando, a de 44 estava só observando. E aí ela hoje está conseguindo falar sobre isso, falou com um pouco de lágrimas. Mas o que eu observei? Que o primeiro inimigo é esse inimigo que a pessoa às vezes quer pegar tudo que é dos outros para fazer. Essa menina de 14 anos, ela não tem tanto discernimento assim emocional. Já tem um certo discernimento, mas ainda precisa amadurecer em muitas situações. Só que eu queria que você focasse nos pormenores daquilo que ela estava vivendo com 14 anos. Que muitos que estão muito mais velhos estão vivendo a mesma coisa. Portanto, que a menina de 44 disse a mesma coisa.
Então preste atenção, o primeiro inimigo que às vezes você deixa crescer dentro de você é o inimigo da centralização. Você centraliza as coisas em você. Você quer fazer tudo pelos outros. Você não deixa seu filho fazer, sua filha fazer. Você não deixa seu marido fazer, sua esposa fazer. Você não deixa seu pai fazer, sua mãe fazer. Você não deixa sua irmã fazer, seu irmão fazer. Você não deixa ninguém fazer, porque você quer fazer tudo por todo mundo. Só pode estar maluca ou maluco, né? Achando que vai salvar, achando que isso é que te torna uma pessoa amada. Eu tenho que fazer as coisas por todo mundo. Para com isso. Para com isso. Você não tem que fazer tudo por todo mundo. Você precisa, primeiramente, olhar para dentro de você. Por quê? Isso que você está procurando fazer por todo mundo, agradar todo mundo, está prejudicando a sua saúde física, emocional, moral, psíquica. Por que está afetando? Porque você tem uma necessidade de ser aprovado ou aprovada pelas pessoas. Você tem uma necessidade de fazer as coisas pelos outros, achando que toda vez que você dá sim, é que você vai ser uma pessoa amada e cuidada. Essa menina, ela se frustrou terrivelmente porque ela esperava das colegas uma atitude semelhante à que ela teve com as colegas ao longo de um período na escola. Isso tem muitas pessoas que não estão na escola mais, já não tem mais 14 anos, mas continuam agindo assim. Continua agindo como? Eu vou fazer porque eu sou centralizadora. Ninguém consegue fazer do meu jeito. Ninguém consegue fazer nada. Só eu consigo. Aí você está ficando, sabe como? Sobrecarregado ou sobrecarregada. A tua costas está pesando. Sabe por que está pesando? Porque tu tá dando uma de mané. Você está dando uma de mané. Está dando de otário, de otária. Achando que você pegando tudo que é dos outros para você fazer, é assim que a vida tem que acontecer. A vida não tem que acontecer assim. Você não tem que fazer tudo pelos outros. Você tem que aprender a dizer não. Quando a menina de 44 anos, né, a menina não, a mulher de 44 anos, foi falar do caso dela, ela falou que todas as vezes que ela tentou fazer assim, ela se decepcionou, ao ponto de uma pessoa, quando precisou dela, e ela entendeu que precisava dizer não, quando ela disse não, a pessoa ficou chateada com ela. Aí veio a minha análise, veio o meu questionamento, eu comecei a levantar várias hipóteses, né, com elas duas conversando, foi um papo super legal, mas eu fiquei pensando assim, né, e comecei a conversar com elas. Imagine só, você é obrigada, vocês duas, né, vocês são obrigadas a fazer as coisas pelos outros, uma olhou para a outra? Não. Vocês são obrigadas a agradar todo mundo, uma olhou para a outra? Não. Vocês são obrigadas a fazer tudo, ter o controle de tudo, uma olhou para a outra? Não. Eu falei, de fato, vocês não precisam, realmente. Vocês não precisam fazer isso. Só que vocês estão fazendo isso por conta de uma dependência de aprovação. Uma dependência de aceitação. Que é algo velado. A de 44 anos, eu falei assim para as duas. Só que qual é a realidade que vocês duas estão vendo? É semelhante? É. Mas a de 44 anos, hoje tem uma outra postura, porque consegue se confrontar, e se confrontando, ela consegue questionar. E questionando-se, eu estou falando que ela hoje entende que ela precisa se questionar. E questionando-se, ela consegue dar respostas diferentes. Por isso que está conseguindo desagradar as pessoas. E digo, você precisa desagradar as pessoas. Aí eu falei assim, quantas vezes você que tem 44 anos vivenciou o que ela de 14 anos está vivenciando? Foram repetições, foram padrões sendo criados. A de 44 anos falou assim, hoje
Ou, olha só, 14 anos e 44, 30 anos de diferença. A de 14 anos, quando eu perguntei assim pra ela, você consegue entender o que eu tô te falando? Aí ela, mais ou menos, fez assim, aquele jeitinho de criança, mais ou menos. A de 44, eu estou entendendo perfeitamente. E aí fica aquela coisa assim, qual o conselho que a de 44 pode dar para a de 14? A de 44 foi falando sobre as decisões que hoje ela tem tomado. Só que a de 14 ainda não alcançou. Então, a de 14 ainda me parece que ela ainda vai passar por alguns sofrimentos, porque essa atitude, essas atitudes que ela está tendo, é como se ela não quisesse deixar de fazer mais aquilo. Quando eu questionava ela, eu perguntava, não é para que ela tenha a compreensão total, porque eu tenho clareza que ela não vai ter a compreensão total de tudo isso. Portanto, que eu disse para ela, você precisa de ter uma pessoa de confiança para você compartilhar essas coisas e não ficar guardando. Porque você, me parece, que tem a tendência de centralizar e ficar com as coisas guardadas dentro de você. É isso mesmo? Ela falou assim, é. Aí a de 44 anos falou assim, eu também sempre fiz isso. Eu tenho essa tendência de guardar. Ou seja, a tendência de guardar revela a tendência de centralizar. A tendência de centralizar revela a tendência de achar que resolve tudo sozinho ou sozinha. A tendência de achar que resolve tudo sozinho ou sozinha não deixa as pessoas resolverem, porque quem tem esse tipo de comportamento acha que vai salvar o mundo, acha que vai fazer tudo por todos, acha que ninguém faz como ele ou como ela faz. Só eu consigo fazer. As pessoas não irão fazer. E com isso sofre, com isso padece, com isso se angustia, aí gera ansiedade, aí gera padrões completamente negativos, gera padrões que te travam, a tua vida fica travada por conta dessas coisas. E eu queria que você entendesse que esse inimigo, essa maneira de agir, essa maneira de ser, está como que deteriorando o seu interior, está acabando com o seu interior, fazendo com que o maior inimigo que existe na sua vida é você mesmo. A pessoa que mais está causando machucados, feridas interiores é você. Aí eu volto nesse provérbio africano. Quando existe inimigo no interior, quando não existe inimigo no interior, o inimigo exterior dificilmente poderá te machucar. Entenda que todo esse cenário, tudo isso que tanto a menina de 14 anos quanto a de 44 estão criando, é um inimigo interior, não tem a ver com os outros. E aí eu dizia isso para elas, que o que ela com 14 anos está vivendo e o que você com 44 anos viveu e ainda percebe os resquícios disso, está em você. Eu sei que isso leva a um confronto. E eu falava para elas, eu estou levando vocês mesmo ao confronto. E vocês precisam se confrontar com essa realidade, porque à medida que você se confronta com essa realidade, é onde você vai poder se autoavaliar e perceber que você precisa bloquear esse inimigo interior que você está criando, que você está alimentando. As suas amigas, eu falava assim para a menina de 14 anos, as suas amigas, aquelas que fizeram algo, eu até fiz o gesto assim, né? A sua amiga de 14 anos, as suas amigas de 14, 15 anos da sua idade devem pensar assim, né? Você tem que fazer tudo pra gente, porque se você não fizer, eu não quero mais falar com você. Por que elas cortaram? Por que as suas amigas te cortaram do que você precisava fazer quando você não foi? Por quê? Porque elas achavam que você tinha que estar lá, e se você não estivesse, é como se você não está ali, vão te descartar. Então,
Preste atenção. A hora que você disser um não para essas amigas suas, elas vão virar a cara para você. Só que o problema das colegas virarem a cara para você não tem a ver com elas. O seu sofrimento por elas terem te rejeitado não tem a ver com elas. Tem a ver, sabe com quem? Com você. Aí é de 44. Olha, Fred, eu sempre percebi isso. Ou melhor, ela falou assim, eu sempre identifiquei, mas isso não caía dentro de mim e por isso eu continuei me frustrando. Depois que eu entendi que o problema não era meu, aí que eu consegui dar não para as pessoas. Aí eu, de 14 anos, com lágrima nos olhos, entendendo que ela estava sofrendo e por que ela estava sofrendo, porque ali ela começou a ter clareza da situação. E assim, se você for parar para analisar, aparentemente é uma coisa simples para quem está resolvido. Para mim, olhar esse cenário na conversa com elas era uma coisa muito simples. Porque eu, muito cedo, entendi que eu precisava dar não para as pessoas. Eu, muito cedo, entendi que o que eu consigo fazer está tudo bem. O que eu não consigo fazer está tudo bem também. As pessoas me aprovarem, está tudo bem. Se não me aprovarem, está tudo bem. Está tudo bem. Aí, né, obviamente, que tem aí a questão da autoestima, né, tem a questão de como as coisas foram passadas, de como as coisas foram impressas nessa menina de 14, na de 44, tem o temperamento dos pais, tem o jeito dos pais, como educam, mas às vezes não tem nada a ver com os pais, às vezes é uma coisa que a pessoa absorveu de uma maneira e aquilo ficou ali dentro dela, às vezes pode ter observado uma avó, um avô que tudo centralizava, ou uma mãe, ou uma tia, e hoje acha que tudo tem que centralizar, tanto a de 14 quanto a de 44. Olha quantas coisas nós vamos criando padrões dentro de nós e quantas coisas assim geram sofrimentos, geram machucados, deixam as pessoas paradas. Isso se chama trava emocional. Pode ter acontecido um episódio negativo, que gerou uma emoção negativa, gerou registros negativos, a pessoa acha que tem que continuar fazendo pelos outros, a pessoa acha que tem que tomar frente de tudo e vai sofrendo com essas coisas. O que eu trago aqui nesse vídeo para você? Por que eu trago esse assunto? Porque para mim foi algo impactante, para mim foi algo importante que eu digo para a vida dessas pessoas, o que está gerando de impacto na vida delas. E para mim, compartilhar isso aqui com você é fazer você compreender que se você está vivendo ou viveu algum caso semelhante, você precisa aprender ou reaprender a dizer não. Porque quando você era criança, você dizia não quero, neném falava assim. Os meus filhos, né, principalmente o meu filho o mais novo, está com 3 anos, eu falo, rapaz, faz isso. Ele, não quero. Sai batendo o pé, e às vezes eu tenho que ir lá conversar com ele, né? Não quero, eu tenho que folgar um pouquinho, porque ele não tem a compreensão. Só que a gente cresce e para de dizer não quero. A gente cresce e para de... Por que a gente para de dizer não quero? Por que a gente para de se valorizar? Por que a gente para de cuidar do nosso interior? Porque a gente acha que tem que a gente acha que tem que agradar todo mundo. Você está achando que tem que agradar todo mundo. Enquanto você ficar procurando agradar todo mundo, você sempre vai se desagradar. Enquanto você procurar fazer as coisas por todo mundo, você não vai fazer com você. Precisa ser uma premissa na sua vida. Precisa ser um provérbio na sua vida. Um provérbio africano. Quando não existe inimigo dentro de você, no seu interior, o inimigo exterior dificilmente poderá te machucar. As pessoas. E antes de você pensar em fazer uma coisa, no final dizer para essa menina de 14 anos, antes de você pensar em fazer qualquer coisa para alguém, você precisa pensar assim: eu estou fazendo bem para mim?
e ser firme com você. Mas, aí, porque interiormente, na sua cabeça, virão esses pensamentos, esses sentimentos. Mas será que as pessoas vão me amar? Será que as pessoas vão pensar se eu disser não? Aí eu falei para ela, sabe o que eu há pouco tempo vivi? Uma pessoa muito perto de mim me pediu um negócio. Eu falei, não vou fazer. Aí a pessoa ficou chateada comigo, mas muito chateada. A pessoa entendeu até que eu estava debochando. A pessoa entendeu que eu estava dando risadinha daquela questão. E eu falei para ela, sabe o que aconteceu dentro de mim? Nada. Sabe o que não aconteceu nada dentro de mim? Porque o não que eu dei foi para me valorizar. A reação do outro não é problema meu. A maneira como o outro recebe o que eu falo não é problema meu. Principalmente se eu cuido das minhas palavras, se eu cuido das minhas emoções. Às vezes eu não digo nem que cuido 100%, mas eu estou me esforçando. Se o outro me entende mal, não é culpa minha. Se o outro me interpreta mal, não é culpa minha. Se o outro está ferido ou ferida, ou machucado com o que eu estou dizendo, principalmente se eu estou com um tom de voz amistoso, se eu estou procurando as palavras acertadas para falar o que eu preciso, e o outro está de milindre, ou está machucado, o outro está cheio de padrões negativos que está impedindo de compreender o que você está falando. Isso deixa de ser um problema seu. Mas para isso acontecer, não tem como você ficar alimentando os seus inimigos interiores. Porque senão, quando você disser um não e a pessoa ficar triste com você, você vai sofrer. Você vai procurar a necessidade da aprovação daquela pessoa. E esse sofrimento pode durar anos, gerando crateras de feridas no seu interior. E você vai ficar uma pessoa paralisada ou paralisado nisso. Exercite o não com as pequenas coisas. Hoje eu não vou fazer isso porque eu quero estar comigo mesmo. Hoje eu não vou fazer isso porque eu quero fazer o que eu desejo. Então eu vou me tornar uma criança revoltada, onde eu só faço o que eu quero, só a minha vontade prevalece? Eu estou falando de um padrão, de uma pessoa que não consegue identificar que tem muitos inimigos interiores, e esses inimigos interiores estão te impedindo de se valorizar. Entenda que não é fazer birrinha. Não quero fazer. Não é isso. É você ter alto valor. Aumentar o seu alto valor. Aumentar a sua capacidade de se valorizar. Antes de você pensar em fazer algo por alguém, eu estou fazendo por mim? Tem mulheres casadas que passam a vida inteira fazendo pelo esposo, e isso, às vezes, você não deixa nem seu esposo crescer, porque você é centralizadora, você quer fazer tudo. Tem mães que quando os filhos respiram, ela já está fazendo. E aí o filho passa ali um período com ela, quando o filho vai embora ou quer se casar, essa mãe não consegue se desvincular, e ela chora, e ela sofre, e ela se debate, porque ele está indo embora. Você está assim, sabe por quê? Porque você centralizou tudo em você. Agora, você, pelo fato de ter centralizado tudo em você, não deixou ele fazer nada, ele agora está dando trabalho para a esposa. É isso que acontece. Então, que essa mensagem aqui, ela possa trazer ao seu coração
um treinamento. O que você vai aplicar na tua vida? Como treinar isso? Como sair dessa situação? Você vai ter que ir no seu dia a dia dando sim para você, se amando, se cuidando, valorizando-se. E isso é um treinamento por quê? Porque você vai dar um não aqui, a sua mente vai ficar ainda falando assim, mas você não vai ser aprovado ou aprovada. Você vai dar outro não ali, você vai dar outro não ali. Aí você vai criando musculatura ao dizer não, musculatura mental. Por que eu digo para você que é treino? Você vai criando musculatura mental, vai criando musculatura emocional. E a musculatura mental e a emocional, ela vem a partir de repetições. Você vai precisar repetir, 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 repetir. Quanto mais você repetir, mais forte você vai ficar. Mais convicto e convicta você vai ficar das suas ações. Se você não repetir, se você faz uma, duas vezes e volta aos padrões, você não vai conseguir ser uma pessoa forte para aprender a lidar com seus inimigos interiores e não deixar que os inimigos exteriores te machucam. Os primeiros inimigos que te machucam são os interiores. E se você for uma pessoa de resistência, for uma pessoa que acredita no seu potencial, se for uma pessoa que se coloca no combate para crescer, sabendo se valorizar, você vai sim ser uma pessoa forte nessas questões e não vai deixar que as coisas externas elas machuquem o seu interior. Um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.